Pessoal, quem está falando é o professor Gerson. Eu vou gravar essa videoaula para mostrar para vocês como fazer uma GUI, uma interface gráfica para o usuário. E eu estou usando o nosso projeto, aquele projeto que a gente trabalhou em aula, uma parte dele pelo menos. E aqui a gente vai fazer o seguinte: localizando aqui na estrutura do nosso projeto, a gente pode localizar aqui o pacote IMC e a classe IMC de mesmo nome. E na verdade o foco desse vídeo aqui vai ser numa classe que não é essa daqui, na verdade é a classe principal, mas com interface gráfica, tá? Que a gente chama de GUI, Graphical User Interface. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, porque só para reforçar que essa classe aqui a gente está usando apenas como teste, mas como eu tenho várias operações na minha classe array, tá vendo? Inserir paciente, exibir o conteúdo do array lá, de pacientes, a lista de pacientes, tem aqui o pesquisar, o array maior, que é privativo, porque é de uso do inserir, e por aí vai. Essas coisas a gente já explicou. Bom, então o objetivo, o foco principal é atuar de maneira que eu não tenha uma classe desta forma, a classe principal desta forma, e sim uma interface gráfica. Então, eu vou lá no pacote IMC e botão direito, adicionar uma nova classe aqui no caso, que é o JFrameForm, tá? Se por acaso ele não aparecer aqui para você, então o botão direito de novo aqui, eu venho aqui em Others, tá? E Swing GUI Forms, que é o JFrameForm, tá? E posso adicionar ele por aqui, tá? E aí o nome do meu vai ser formulário, Vou colocar formulário mesmo, IMC, tá? Pronto. E aí eu posso tranquilamente agora excluir essa classe IMC aqui, a anterior, antiga, vamos dizer assim, porque agora a principal vai ser essa mesmo, tá? Uma coisa que é bom a gente fazer, vai lá em projeto, nome do projeto, botão direito, propriedades, categoria Run. Então selecione aqui browser, formulário e IMC e OK. Pronto. Que assim, quando a gente for executar, executa por aqui. E já vou executar a minha classe nova, que é o meu formulário, na verdade. Então veja o seguinte: quando eu adicionei esse JFrameForm, apareceu para mim, um frame principal, um local onde eu posso, se eu quiser aumentar, posso aumentar, diminuir, um local onde eu posso adicionar objetos visuais, tá? Então, o primeiro objeto visual que eu vou adicionar, não sei se você prestou atenção aqui, eu fiz rápido, cliquei em painel e clica e segura, e arrasta aqui para o seu frame, tá? O painel, ele é, como diz o nome aqui, um container. O que é isso? Ele guarda, ele agrupa outros objetos visuais. O que é um objeto que eu chamo de objeto visual? Label, por exemplo, um rótulo. Ele é um objeto visual. Eu vou colocar, já aproveitar aqui, 3. Os rótulos,
eles servem, nesse caso aqui, de forma apenas estática, né? Para ter lá uma informação para o usuário. Usuário, digite tal coisa, né? Então, o rótulo vai ser apenas uma informação estática. No nosso caso, ele posso em outro projeto alterar aqui esse texto e tudo mais, né? Ao longo da execução. Não é o caso aqui. Eu vou precisar também de 3 campos de textos que eu vou adicionar aqui, ó, tá? Que é o text field, tá? Mesma coisa, clica, segura e arrasta aqui para o frame. E além disso, a gente vai precisar também de um botão, tá? Esse cara aqui. Bom, aí eu posso, né, ajustar aqui, botar o layout da maneira que eu quiser. Vou dar uma arrumadinha aqui. E tá adicionado aqui os elementos principais para aquilo que eu quero fazer nesse momento. Bom, agora o que acontece? Eu vou precisar fazer algumas mudanças. Por exemplo, os labels, eles servem como informação estática, tá? Então eu preciso colocar informações adequadas aqui. Por exemplo, eu quero que nesse primeiro campo eu insira um nome, né? Que é o nome do paciente. No outro campo, eu vou ter a altura. E no terceiro campo, eu vou ter o peso, tá? Como que eu sei disso aqui, né? Eu estou lembrando lá da classe paciente que tem vários atributos, nome, altura e peso são informados por quem está usando o sistema, né? O IMC é calculado, situação é determinada via aquela tabela que a gente tinha falado, o ID é autoincrementável, né? Então, voltando lá. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Veja, vamos executar aqui. Veja que aparece aqui para mim os rótulos, né? Os labels lá. Agora com as informações que eu queria, só que o campo de texto com esse texto aqui que não tem nada a ver, né? Isso aqui não vou deixar desta forma, tá? Então eu venho aqui da mesma forma, né? Botão direito, editar, só que agora eu apago, tá? E aqui a mesma coisa, apaga todos esses caras aí, né? Esses textos que não tem nada a ver, tá? O campo nome provavelmente vai ser maior aqui, altura e peso é uma informação mais curta. E o botão também eu vou colocar como cadastrar. E vou inclusive mudar a cor dele. Então veja que você tem aqui, clicando com o botão direito neste objeto, tá? Você tem lá embaixo, ó, propriedades e background, esse cara aqui, ó, tá? Vai lá em 3 pontinhos e você pode mudar a cor para aquela que você quer. Vou clicar na cor verde, né? Fechar aqui, tá? E aí você pode dar uma arrumadinha aqui, ó, deixar todo mundo aqui com 80, né? Que é o tamanho deste comprimento aqui do botão, né? Posso fazer desta forma e melhorar aqui o layout, enfim, tá? Posso colocar uma cor de fundo aqui pro painel também, imagens e por aí vai, tá? Você explora essa parte aí. E um outro detalhe aqui que a gente tem que prestar bastante atenção é o seguinte. Aqui eu fiz as mudanças visuais, né? Eu tenho esses objetos, né? 3 campos de textos e o botão.
Claro, label também é um objeto, né? Só que eles não sofrerão alteração, né? Eles não entram na lógica que eu vou montar. Então eu não preciso me preocupar em fazer o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, botão direito, e mudar nome de variável que está associado ao objeto, ao nome do objeto, né? Então eu vou colocar aqui nome, colocar TF, Text Field, melhor, tá? Faço assim para os outros também. TF, altura, e TF, peso. Pronto. Deixa eu só dar uma conferida aqui, TF, peso, né? Isso aí. E a mesma coisa aqui para o botão, só que aí eu vou colocar BT, né, de botão. Cadastrar. Tá? Posso usar essa nomenclatura aí. Ok? Um detalhe, vamos salvar aqui primeiro. Um detalhe importante aí é o seguinte. O painel, painel de propriedades, né, ele pode aparecer aqui para você também, né? Eu tô falando desse painel aqui. Quando eu clico em propriedades, tem esse painelzinho aqui, ó, né? Propriedades do botão, por exemplo, tá? Se não estiver aparecendo aqui, você pode vir aqui em, deixa eu ver, Windows, né? Reset Windows, tá? Vamos clicar nele aqui. Aí veja que apareceu, né? Então ele fica fixo aqui, ó. Fica melhor, ó, tá? Quando eu clico no objeto já aparece aqui no seu lado direito, tá? Essas propriedades, ok? E aí a gente vai agora fazer a lógica para quando eu clicar no botão cadastrar aconteça alguma coisa, né? Porque eu não vou nem executar, mas se eu clicar aqui no botão cadastrar, né, ele até digita alguma coisa, mas o botão não está funcionando, né? Bom, eu vou selecionar o botão, veja que aparece aqui para mim, né? BT cadastrar, tá certo? Tem as propriedades aqui, eu vou em evento, Action Performed, tá? Vou selecionar Action Performed, BT cadastrar, Action Performed. Ele vai me levar para a parte de código. Como que eu faço para voltar lá pro projeto visual lá, né? É design, tá? Você volta aqui, source, você volta no código, tá bom? E aonde eu quero aqui é justamente esse método. O que eu quero fazer? Quando eu clicar no botão cadastrar, eu quero que aconteça alguma coisa, ou seja, as informações que eu digitei no campo sejam salvas, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Só uma observação, como argumento aqui, né, ele passa um evento, que o evento padrão do botão é o clique, né? Então ele trata esse evento aí, se caso você precisar. Nesse momento eu não preciso desse evento, tá? Então eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu sei que eu vou recuperar aqui uma informação relativa a nome, então eu vou colocar aqui a variável nome, tá? Quem é o meu objeto onde eu insiro o nome, né? É o TF nome, ok? Esse é o meu objeto. Bom, como que eu faço para recuperar o texto que eu digitei em TF nome? Então, ponto get text. Aqui. Esse cara aqui, esse método, ele vai me retornar o texto que eu digitei lá no campo nome, tá? Vou precisar também da altura. A altura
ela foi declarada lá na classe paciente como float, tá? Então aqui eu vou seguir da mesma forma. Float, altura, que vai receber tf ponto. Tf ponto não. Tf altura, aí sim, ponto. Get, não vai ter get float, tá? Get text mesmo. O que é? O texto, retorna texto. Só que estou retornando texto. O formulário é basicamente texto. E a variável altura é float, vai dar pane aí, né? Dá conflito de tipos. É isso que ele está basicamente mostrando nesse erro. O que eu faço? Então, existe uma classe chamada float, onde nela eu tenho um método parseFloat, que veja, ele converte string para float, tá bom? Então, utilizo esse recurso nativo do Java para fazer a conversão. E vou fazer a mesma coisa aqui em peso, tá? Declarar a variável peso. Aqui tf não é altura, tf peso e pronto, tá? Resolvido aqui essa parte. Agora veja, o que eu quero fazer? Eu quero que ao cadastrar comunique a minha classe array, né? Insira um objeto do tipo paciente. Então lá no formulário eu vou ter que tomar alguns cuidados, tá? Bom, primeira coisa, para instanciar, eu vou ter que instanciar duas coisas: o array, tá? Classe array e um objeto do tipo paciente, tá? Eu vou fazer isso aqui nesse local aqui. O que é aqui? É o meu construtor. Então, depois que ele inicializou, né, isso aqui é um processo interno desta classe, né, onde eu vou inicializar basicamente o meu frame lá com os objetos que eu adicionei, tal, configurei, tá? Aquela parte de layout toda lá. Então, de certa forma, tudo isso está nessa chamada aí. Bom, então aqui eu vou instanciar minha classe array, só que eu vou fazer assim, ó. Vou instanciar aqui fora array. Vou instanciar, não, vou declarar, né? Na verdade, uma variável aqui, está dando erro aqui porque eu tenho que importar, né? Importei, tá? E aqui eu efetivamente vou instanciar array new array, tá? Porque ao construir o meu formulário IMC, né, esse cara aqui será invocado, o primeiro a ser invocado, com certeza, né? E a minha variável array, ela é visível aqui, né? Tem um escopo na classe, né? Será visível em qualquer método dentro da classe formulário IMC. Vou fazer a mesma coisa com o paciente. Também preciso importar. Tá lá. E agora eu vou usar este identificador aqui, né? Paciente, lá no método btcadastrar, né? Bom, aqui o que eu vou fazer? Efetivamente eu vou instanciar paciente, tá? Então, new paciente. Lembre-se que a gente tem dois construtores, né? Vazio e com parâmetros.
dando uma olhadinha lá rapidão, esse vazio aqui eu não coloquei nenhuma lógica nele, né? Ao contrário deste daqui, que eu tenho uma lógicazinha atuando aqui, tá? Então eu vou usar esse construtor aqui, tá certo? Pronto, tá lá. Mas não basta fazer isso. Veja que nesse momento, nessa linha aqui, eu tenho a minha instância já com as informações de nome, altura e peso. Porém, eu não tenho o meu objeto lá no array, que é como se eu tivesse, então, nesse momento eu tenho o objeto, mas eu não tenho ele persistido numa base de dados. Se eu tivesse a base de dados aqui, eu não estou trabalhando com ela, né? Estou trabalhando com o meu array de objetos, tá? Então, eu não tenho esse objeto lá ainda. O que eu faço? Array, né, que é aquela instância lá, ponto. A operação que eu quero aqui é o inserir, tá? Inserir paciente. E pronto. Agora a gente vai ver se isso realmente está funcionando. Eu vou colocar um ponto de interrupção aqui, ó, justamente quando eles chamam inserir, e vou vir aqui, ó, realizar um debug do projeto, tá? Aí eu vou digitar o meu nome, a altura e o peso, tá? Clico em cadastrar, veja que ele parou justamente onde eu solicitei. Eu venho aqui, ó, entrar no método inserir, tá aqui, ó, tá? Então ele já recebeu, ó, paciente, nome Gerson, ID, né, 1, altura 1,75, peso 100, IMC, tarará, né, as informações que eu esperava mesmo, tá? Pronto, adicionou, vamos dar uma olhada para ver se lá no array, ó, índice 0, eu tenho o meu primeiro paciente lá cadastrado, tá? Então, isso mostra que realmente funciona.